Enquanto eu dividia o último pacote de bolacha água e sal com minha filha de 2 anos, porque não tinha dinheiro nem para comprar leite, meu marido estava gastando R$ 300 por semana em motéis baratos. Mas vocês não fazem ideia do que eu descobri quando finalmente tive coragem de investigar para onde estava indo o nosso dinheiro. Antes de eu continuar contando essa história que mudou minha vida para sempre, me conta aí nos comentários de qual cidade vocês estão me acompanhando hoje. Fico sempre curiosa para saber onde estão as mulheres corajosas que acompanham esse canal. Meu nome é Fernanda, tenho 42 anos. Sou mãe da pequena Júlia e hoje vou dividir com vocês a experiência mais dolorosa e ao mesmo tempo libertadora da minha vida. Uma história que começou com uma conta de telefone estranha e terminou com uma descoberta que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre o homem com que eu dividi 15 anos da minha vida. Vocês sabem aquela sensação quando algo está errado, mas você não consegue colocar o dedo exatamente no que é? Pois bem, eu vivi isso por quase 2 anos. Meu casamento com o Marcelo sempre foi, como posso dizer, estável. Não era aquele grande amor de novela, mas era um relacionamento sólido, construído com respeito e companheirismo. Pelo menos era isso que eu acreditava. Casamos jovens, eu com 27 e ele com 29. Marcelo trabalhava como supervisor em uma metalúrgica e eu era professora do ensino fundamental. Tínhamos uma vida simples, mas confortável. Morávamos em uma casa pequena que havíamos comprado com muito esforço e durante os primeiros anos do casamento conseguíamos pagar as contas, fazer algumas viagens modestas e ainda guardar um dinheirinho para emergências. Mas então veio a Júlia. Minha princesinha chegou para revolucionar nossas vidas e, como toda mãe sabe, junto com essa bênção vieram também os desafios financeiros. Eu precisei me afastar da escola por 2 anos para cuidar dela, e nossa renda familiar despencou pela metade. Marcelo assumiu a responsabilidade como provedor principal da casa. E eu confesso que me senti grata por ter um marido tão dedicado. Foi durante esse período que comecei a notar certas mudanças. Marcelo sempre foi uma pessoa reservada, mas começou a ficar ainda mais distante. Chegava em casa cansado, reclamando do trabalho, dizendo que a empresa estava passando por dificuldades e que talvez não conseguisse aumento no salário tão cedo. Eu, como esposa compreensiva, aceitei a situação sem questionar muito. Mas as contas em casa começaram a apertar de uma forma que eu não conseguia entender. O salário dele, teoricamente, deveria ser suficiente para nos manter, mesmo com os gastos da bebê. Contudo, no final de cada mês, estávamos sempre no vermelho. Marcelo dizia que o custo de vida havia aumentado muito, que a gasolina estava cara, que os impostos estavam pesados. Sempre tinha uma explicação plausível. Vocês não sabem o que é uma mãe ver o leite da filha acabar no meio da semana e ter que esticar com água porque não tem dinheiro para comprar outro. Não sabem o que é inventar brincadeiras para distrair uma criança da fome, enquanto você espera o marido chegar com o dinheiro do vale. Não sabe o que é deixar de comer para que sobre comida para sua filha? E o mais doloroso de tudo, Marcelo parecia alheio ao nosso sofrimento. Quando eu comentava sobre as dificuldades, ele simplesmente respondia que estava fazendo o melhor que podia, que eu deveria ser mais grata pelo esforço dele e que se eu quisesse melhorar a nossa situação, deveria pensar em voltar a trabalhar mais cedo. Mas aí veio aquele momento que toda mulher que já foi traída conhece bem. Aquele instante em que uma pequena informação desencadeia uma avalanche de suspeitas. Para mim, esse momento chegou numa terça-feira fria de julho, quando encontrei no bolso da calça jeans dele um comprovante de débito no cartão que eu nem sabia que existia. R$ 320 em um estabelecimento que eu nunca tinha ouvido falar. Motel Lua Azul. Data? Uma quinta-feira da semana anterior. Exatamente o dia em que ele havia dito que ficaria até mais tarde no trabalho para resolver um problema urgente na fábrica. Naquele momento, sentada na cama que dividíamos há 15 anos, com minha filha dormindo no berço ao lado, segurando aquele comprovante entre os dedos trêmulos, eu finalmente entendi por que tínhamos passado fome na semana anterior.
Entendi por que eu havia tido que pedir dinheiro emprestado para minha irmã para comprar fraldas. Entendi por que, enquanto eu racionava nosso alimento, ele havia perdido peso e estava com uma aparência mais cuidada. Mas o que vocês não sabem, e que eu só descobri depois, é que aquele comprovante foi apenas a ponta de um iceberg muito maior e mais sujo do que eu jamais poderia ter imaginado. Porque a história que vou contar para vocês não é só sobre traição. É sobre uma rede de mentiras tão elaborada, tão cruel, que quando vocês descobrirem todos os detalhes, vão entender por que eu digo que minha vida se dividiu em antes e depois daquela terça-feira. Vocês acham que descobrir o motel foi o pior? Acham que saber que meu marido estava me traindo enquanto eu passava necessidade foi o fundo do poço? Pois bem, isso foi só o começo. Porque quando eu comecei a investigar a fundo onde estava indo o nosso dinheiro, descobri algo que me fez questionar não só meu casamento, mas minha própria sanidade. O que eu descobri sobre o Marcelo nos próximos dias mudou completamente a minha percepção sobre o homem que eu achava que conhecia. E quando vocês souberem toda a verdade, vão entender por que eu digo que às vezes a traição é apenas o menor dos problemas em um casamento baseado em mentiras. Mas isso vocês vão descobrir no próximo capítulo dessa história, porque o que aconteceu quando eu decidi seguir meus instintos e investigar a fundo a vida dupla do meu marido foi muito além do que qualquer mulher deveria ter que suportar sozinha. Vocês sabem como é quando você descobre algo que abala completamente suas certezas? Pois bem, depois de encontrar aquele comprovante do motel, passei 3 dias fingindo que nada havia acontecido. 3 dias observando cada movimento do Marcelo, cada palavra, cada expressão. E foi aí que percebi o quanto eu havia sido cega durante todos esses meses. Na quarta-feira seguinte, enquanto o Marcelo estava no trabalho e a Júlia dormia sua soneca da tarde, decidi investigar mais a fundo. Comecei pelo óbvio, procurar por mais comprovantes, extratos, qualquer coisa que pudesse me dar pistas sobre para onde estava indo o nosso dinheiro. E meninas, o que encontrei me deixou sem chão. Escondido dentro de um livro que ele nunca lia, encontrei um cartão de débito que eu desconhecia completamente. Um cartão em nome dele, de um banco diferente do nosso. Meu coração disparou. Por que meu marido teria uma conta secreta? Por que esconder isso de mim, sua esposa, a mãe de sua filha? Com as mãos trêmulas, liguei para o banco fingindo ser uma funcionária da empresa dele, pedindo informações sobre saldo para a conferência. Vocês não vão acreditar no que descobri. Aquela conta tinha movimentação regular de quase R$ 2.000 por mês. R$ 2.000! Enquanto eu estava cortando o frango em pedaços microscópicos para durar a semana toda, existiam R$ 2.000 que eu nem sabia que existiam. Mas a descoberta que realmente me quebrou veio quando consegui acesso ao extrato daquela conta. E aqui, mulheres, vocês vão entender por que às vezes a traição é só a ponta do iceberg de uma vida inteira de mentiras. Os lançamentos daquela conta contavam uma história que eu jamais imaginei. Não eram apenas gastos com motéis. Havia débitos em bares sofisticados, restaurantes caros, lojas de roupas masculinas de grife, até mesmo uma loja de joias. Joias! Enquanto eu usava a mesma aliança de 15 anos que estava ficando escura, meu marido comprava joias para outra pessoa. Toda sexta-feira, um débito de R$ 200 em um lugar chamado Estética Masculina Premium. Toda segunda-feira, R$ 100 em uma barbearia VIP. Terças e quintas, almoços de R$ 80, R$ 90 em restaurantes que eu só conhecia de nome. Gente, vocês imaginam o que é descobrir que seu marido está gastando em uma única semana o equivalente ao que você tem para comprar comida para o mês inteiro? Que enquanto você está medindo arroz para não faltar no final da semana, ele está almoçando pratos que custam mais do que você gasta no supermercado? Decidi então fazer algo que nunca pensei que faria: seguir meu próprio marido. Na quinta-feira seguinte, pedi para minha vizinha, Dona Marina, ficar com a Júlia por algumas horas. Inventei uma desculpa qualquer e fui atrás de Marcelo quando ele saiu do trabalho. Vocês não sabem o que é dirigir atrás do carro do seu marido, com o coração na mão, rezando para descobrir que suas suspeitas estão erradas, mas ao mesmo tempo sabendo no fundo da alma que você está prestes a descobrir algo que vai mudar sua vida para sempre. Segui Marcelo até um bairro que eu conhecia pouco, uma região mais nobre da cidade.
Ele parou em frente a um salão de beleza sofisticado, aquele mesmo estética masculina premium que aparecia nos extratos bancários. Ficou lá por quase 2 horas. 2 horas enquanto eu cortava meu próprio cabelo em casa para economizar R$ 30. Quando saiu de lá, estava irreconhecível. Cabelo cortado e modelado, barba feita, uma aparência que eu não via há anos. Parecia outro homem. E o pior, parecia um homem que estava se arrumando para outra mulher. Foi naquela noite que eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Enquanto o Marcelo dormia, peguei o celular dele. Eu sei que muitas de vocês vão me julgar por isso, mas vocês precisam entender. Eu estava desesperada, confusa e precisava de respostas. Uma mulher tem o direito de saber se está sendo traída, especialmente quando está passando necessidade por causa das mentiras do marido. O que encontrei naquele celular, meninas, foi muito além de uma simples traição. Encontrei conversas que datavam de mais de um ano. Mais de um ano! Enquanto eu estava grávida da Júlia, passando enjoos, cuidando da casa, me preocupando pelo nosso futuro como família, Marcelo já estava construindo uma vida paralela. As mensagens contavam uma história de um relacionamento paralelo completamente estruturado. Não era um caso passageiro, não era uma aventura impulsiva. Era um relacionamento com planos, com futuro, com promessas. Ele chamava ela de minha princesa, amor da minha vida, minha verdadeira felicidade. Palavras que ele nunca mais dirigia a mim. Mas o que mais me chocou foram as fotos. Fotos dele em restaurantes caros que eu reconheci pelos extratos bancários, usando roupas que eu nunca tinha visto, com uma expressão de felicidade genuína que eu não vi em casa há anos. E em todas essas fotos, sempre a mesma mulher do lado dele. Ela era jovem, bem mais jovem que eu. Calculei que devia ter uns 28, 30 anos no máximo. Cabelos longos, sempre bem maquiada, roupas da moda. Tudo que eu havia deixado de ser depois da maternidade, das responsabilidades, da vida real. Vocês sabem aquela dor que corta por dentro? Foi isso que senti quando li uma mensagem particular. Mal posso esperar para nos livrarmos dessa situação e finalmente vivermos nossa vida juntos. Você é a única pessoa que me faz realmente feliz. Nos livrarmos da situação. Essa situação era eu e nossa filha. Éramos nós que representávamos o obstáculo para a felicidade dele. Através das mensagens mais antigas, descobri que ela trabalhava na mesma empresa que ele, no setor administrativo. Eles haviam começado como amigos, saindo para almoçar juntos, conversando sobre os problemas de casa. Ele havia contado para ela que se sentia sufocado no casamento, que eu havia mudado depois da gravidez. Vocês conseguem imaginar a dor de ler seu próprio marido descrever você como um fardo para uma completa estranha? De saber que enquanto você estava em casa, cuidando do filho dele, ele estava desabafando sobre como você era um problema na vida dele? E o pior ainda estava por vir. Nas mensagens mais recentes, encontrei algo que me fez entender exatamente por que nossa situação financeira estava tão apertada. Marcelo não estava apenas gastando nosso dinheiro com motéis e restaurantes caros. Ele estava sustentando um segundo apartamento. Isso mesmo que vocês ouviram. Meu marido havia alugado um apartamento para viver com aquela mulher nos fins de semana. Um apartamento com aluguel de R$ 1.200 por mês. Enquanto eu dividia bolacha com nossa filha, ele estava bancando uma segunda casa para viver seu romance paralelo. Foi naquela noite, lendo aquelas mensagens às 3 da manhã, com minha filha dormindo ao lado de um homem que se tornara um completo estranho para mim, que eu tomei uma decisão. Eu não ia simplesmente confrontá-lo com o que havia descoberto. Não ia dar a chance dele inventar mais mentiras, de me manipular novamente. Eu ia descobrir até onde ia essa rede de mentiras. Ia entender exatamente há quanto tempo estava sendo enganada e o que mais ele estava escondendo de mim. Porque uma coisa eu aprendi naquela noite. Quando um homem é capaz de mentir sobre algo tão grande, não existe mentira pequena. E o que descobri, quando decidi investigar mais profundamente a vida secreta do meu marido, foi algo que me fez questionar não apenas nossa relação, mas minha própria capacidade de julgamento. Porque, meninas, vocês não vão acreditar até onde um homem é capaz de ir para manter uma vida dupla e nem imaginar o que ele estava planejando fazer comigo e com nossa filha. Mas isso vocês vão descobrir no próximo capítulo, quando eu conto como decidi me transformar em uma verdadeira detetive da minha própria vida e o que essa investigação revelou sobre o homem que eu achava que conhecia melhor do que ninguém no mundo. Depois daquela descoberta devastadora, passei uma semana inteira planejando minha próxima ação.
Uma semana fingindo normalidade, sorrindo quando ele chegava em casa, preparando o jantar como sempre, enquanto por dentro eu estava fervendo de raiva e determinação. Porque vocês precisam entender uma coisa, eu não queria apenas confrontá-lo, eu queria que ele sentisse o mesmo chão fugir debaixo dos pés que eu havia sentido. Durante essa semana, continuei investigando, e o que descobri foi ainda pior do que eu imaginava. Através das redes sociais dela, descobri que aquela mulher postava fotos de todos os lugares caros onde eles iam juntos. Restaurantes, hotéis, até mesmo uma viagem que eles fizeram para o litoral no mês anterior. Uma viagem que coincidiu exatamente com os dias em que Marcelo disse que estava fazendo horas extras na fábrica. Sabe o que mais me doeu nessas fotos? Ver meu marido sorrindo de uma forma que eu não via há anos. Sorrindo de verdade, com os olhos brilhando, abraçado com aquela mulher em lugares que eu nem sonhava em conhecer. Enquanto isso, já estava em casa com nossa filha, comendo macarrão pelo 3º dia consecutivo, porque não havia dinheiro para mais nada. Mas foi numa dessas fotos que descobri algo que mudou completamente meus planos de confronto. Uma foto dela usando um colar que eu reconheci imediatamente. Não porque eu o tivesse visto antes, mas porque era idêntico a um que eu havia visto numa vitrine meses atrás e comentei com Marcelo que era lindo. Na época, ele disse que era muito caro, que não tínhamos condições para essas frivolidades. Naquele momento, entendi que não se tratava apenas de traição ou de dinheiro. Era sobre desprezo. Marcelo me desprezava tanto que havia comprado para a amante exatamente aquilo que negou para mim. Era como se ele estivesse me dizendo que eu não merecia as coisas boas da vida, mas ela merecia. Foi quando tomei uma decisão que mudaria tudo. Ao invés de simplesmente confrontá-lo em casa, decidi que ele precisava ser exposto, da mesma forma que eu havia sido humilhada. Primeiro, liguei para minha irmã Cláudia e contei tudo. Ela ficou tão indignada quanto eu e se ofereceu para me ajudar no que fosse preciso. Então, bolei um plano. Marcelo sempre disse que as quintas eram os seus dias mais puxados no trabalho. Pois bem, eu decidi dar uma surpresinha para ele naquela quinta-feira. Uma surpresa que ele nunca esqueceria. Na quarta-feira à noite, esperei ele relaxar e peguei o celular dele novamente. Dessa vez, não era para investigar, era para coletar provas. Fotografei todas as conversas comprometedoras, salvei as fotos, anotei os gastos, descobri que eles se encontrariam na quinta, às 7 da noite, no apartamento secreto. Perfeito. Na quinta-feira, deixei a Júlia com minha irmã e cheguei ao prédio às 6h30. Às 7 em ponto, vi Marcelo chegar. Esperei mais 15 minutos e subi. Toquei a campainha. Quando ele abriu a porta, vestindo apenas uma bermuda, a expressão dele mudou completamente. Foi como ver alguém ver um fantasma. Fernanda, como você... Ele gaguejou, tentando fechar a porta, mas eu já tinha colocado o pé para impedir. Oi, amor, disse eu com uma calma que nem eu sabia que possuía. Vim conhecer nosso segundo lar. Posso entrar? O desespero nos olhos dele era palpável. Foi quando vi a voz dela. Amor, quem é? A voz dela morreu quando me viu parada na porta. Ela apareceu usando um roupão. Oi, querida. Eu sou a Fernanda, esposa do Marcelo e mãe da filha dele. Prazer em conhecê-la finalmente. O apartamento era tudo o que nossa casa não era. Moderno, bem decorado, com móveis novos. Na geladeira, vinhos caros, queijos importados, flores naturais que custavam mais do que eu gastava na feira da semana inteira. Marcelo, que apartamento lindo vocês têm aqui? Deve custar uma fortuna manter tudo isso, não é? Ele tentou falar, mas eu interrompi. Não precisa explicar nada agora, eu já sei de tudo. Sei sobre a conta secreta, os R$2.000 por mês, os restaurantes caros, os presentes. Sei que enquanto nossa filha e eu passávamos fome, vocês estavam aqui vivendo como reis. A mulher tentou se intrometer. Olha, Fernanda, você não entende a situação. Não entendo? Não entendo que você está dormindo com um homem casado e ainda ajudando ele a roubar dinheiro da própria família?
Ou não entendo que vocês acham normal uma criança de 2 anos passar necessidade para vocês poderem bancar essa vida de luxo? Foi aí que algo em mim explodiu. Toda a raiva, toda a humilhação, toda a dor que eu havia guardado durante meses veio à tona. Vocês sabem o que é dividir a última bolacha com uma criança de 2 anos porque não tem dinheiro para comprar mais comida? Sabem o que é usar a mesma roupa por semana porque não tem dinheiro para comprar outra? Sabem o que é ver sua filha chorando porque quer um brinquedo simples e você não pode comprar porque o pai dela está gastando dinheiro com a amante? Marcelo finalmente tentou reagir. Fernanda, vamos para casa conversar. Conversar? Como você mentiu durante mais de 1 ano? Como deixou sua família passar necessidade para sustentar sua amante? Como comprou para ela o colar que negou para mim? Foi quando puxei o celular e mostrei todas as fotos das conversas. O que conversar sobre como você disse para ela que eu era um fardo, que nossa filha era um erro, que mal podia esperar para se livrar de nós. O silêncio foi ensurdecedor. Ela olhava para ele olhava para o chão e eu estava ali, naquele apartamento construído com o dinheiro que faltava na nossa mesa. Sabe o que eu vou fazer agora, Marcelo? Vou para casa arrumar suas coisas. Você tem até amanhã de manhã para decidir se quer tentar salvar a nossa família ou se prefere continuar vivendo essa mentira. Mas uma coisa eu garanto, eu não vou mais passar um dia sequer fingindo que não sei de nada. Olhei para ela, querida. Espero que você esteja preparada para sustentar ele sozinha, porque o dinheiro da nossa família acabou de secar para vocês. Saí daquele apartamento com a cabeça erguida, deixando 2 adultos que pareciam crianças flagrados fazendo algo errado. No elevador, minhas pernas tremeram pela primeira vez, não de medo, mas de adrenalina. Eu havia confrontado a minha pior descoberta de frente e havia saído vitoriosa. Mas, meninas, o que aconteceu nas próximas 24 horas foi algo que nem eu, nem ninguém poderia ter previsto. Porque quando um homem acostumado a mentir e manipular se vê encurralado, ele é capaz de coisas que vocês nem imaginam. E o que Marcelo fez para tentar reverter a situação e me fazer parecer a vilã da história é algo que vocês vão descobrir no próximo capítulo. Algo que me fez entender que eu não conhecia nem 10% do homem com quem eu havia dividido 15 anos da minha vida. Meninas, se vocês acham que a história acabou naquele apartamento, vocês não fazem ideia do que estava por vir. Porque quando cheguei em casa naquela quinta-feira à noite, depois do confronto, eu estava me sentindo vitoriosa, empoderada, achando que finalmente havia tomado o controle da situação. Que inocente eu era. Cheguei em casa por volta das 9 da noite. Busquei a Júlia na casa da minha irmã, que estava ansiosa para saber como tinha sido tudo. Contei rapidamente o que havia acontecido. Ela me parabenizou pela coragem e eu voltei para casa com minha filha, determinada a começar uma nova vida. Coloquei a Júlia para dormir e comecei a separar as roupas do Marcelo. Cada peça que eu dobrava e colocava na mala era como se eu estivesse me libertando de um peso que carregava há meses. Eu estava decidida. Ele tinha até a manhã seguinte para aparecer, pedir desculpas de joelhos e prometer que ia mudar completamente de vida. Ou então nossa história havia chegado ao fim. Mas às 11h30 da noite, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô, Fernanda? Era uma voz feminina, mais velha. Aqui é a mãe do Marcelo. Preciso falar com você urgentemente. Meu coração disparou. Dona Conceição nunca havia me ligado diretamente. E muito menos naquele horário. Sempre que precisava falar comigo, pedia para o Marcelo passar o recado. Dona Conceição? Aconteceu alguma coisa? Sim, minha filha, aconteceu sim. O Marcelo está aqui em casa e ele me contou uma versão muito diferente dos fatos. Ele disse que você invadiu a casa de uma colega de trabalho dele, fez um escândalo terrível e que está tendo uma crise nervosa por causa da depressão pós-parto. Vocês ouviram isso? Depressão pós-parto? A Júlia tinha 2 anos e eu havia invadido a casa de uma colega de trabalho. A capacidade de mentira daquele homem não tinha limites. Dona Conceição, falei, tentando manter a calma, a senhora sabe que a Júlia já tem 2 anos, né? E que depressão pós-parto não dura tudo isso? Ah, minha filha, mas às vezes essas coisas se prolongam e o Marcelo está muito preocupado com você. Ele disse que você anda muito estranha, desconfiada, que está vendo coisas que não existem. Foi nesse momento que entendi a estratégia dele.
Marcelo estava tentando me fazer passar por louca. Estava contando para a família dele que eu estava tendo delírios, que eu estava inventando traições que não existiam, que eu precisava de ajuda psiquiátrica. Dona Conceição, a senhora quer vir aqui em casa amanhã de manhã? Eu tenho algumas coisas para mostrar para a senhora. Fotos, extratos bancários, comprovantes. Aí a senhora pode julgar se eu estou inventando alguma coisa ou não. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois ela disse: não sei se é uma boa ideia, Fernanda. O Marcelo disse que você pode ficar agressiva quando eu contrariada. Gente, vocês conseguem imaginar? Um homem que estava me traindo há mais de um ano, que estava roubando o dinheiro da própria família, que mantinha um apartamento secreto, estava me pintando como a vilã da história. E pior, estava conseguindo convencer a própria mãe de que eu era uma mulher desequilibrada e perigosa. Desliguei o telefone tremendo de raiva. Não de tristeza, não de decepção, de raiva pura, porque uma coisa é ser traída. Outra coisa completamente diferente é ter sua sanidade mental questionada por causa dessa traição. Foi quando tomei uma decisão que mudaria tudo. Se Marcelo queria jogar sujo, eu ia mostrar para ele o que era jogar sujo de verdade. Se ele achava que podia me fazer passar por louca para se safar da situação, ele estava muito enganado. Na sexta-feira de manhã, bem cedo, liguei para minha irmã e contei o que havia acontecido. Cláudia ficou furiosa. Esse homem perdeu completamente o juízo. Como ele tem coragem de tentar te fazer passar por doida depois de tudo que ele fez? Cláudia, falei para ela, preciso da sua ajuda. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Começamos a planejar. Primeiro, eu ia imprimir todas as conversas do celular dele, todos os extratos da conta secreta, todas as fotos que ele mandava para a amante. Segundo, íamos fazer cópias de tudo e guardar em lugares seguros. Terceiro, eu ia procurar um advogado para entender meus direitos. Mas antes de qualquer coisa, eu queria uma última conversa com Marcelo. Uma conversa onde ele não pudesse mentir, não pudesse manipular, não pudesse me fazer passar por louca. Liguei para o celular dele às 10 da manhã. Ele atendeu no terceiro toque, com uma voz cansada. Fernanda, como você tá? Minha mãe me disse que conversou com você ontem à noite. Ah, sim, sua mãe me ligou para dizer que eu tô louca e que você tá preocupado comigo. Que tocante da sua parte, Marcelo. Fernanda, para de falar assim. Eu realmente tô preocupado. Ontem você agiu de uma forma muito estranha, muito agressiva. Acho que você deveria conversar com um psicólogo. Vocês acreditam? Ele realmente estava tentando manter a versão de que eu estava tendo problemas mentais. Marcelo, eu vou fazer uma proposta para você. Vamos nos encontrar hoje à tarde na casa da sua mãe, com toda a sua família presente. Vou levar todas as provas do que eu descobri e vamos deixar eles julgarem quem está mentindo aqui. Você aceita? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois ela disse: não sei se é uma boa ideia envolver a família nisso, Fernanda. Por quê? Se eu realmente estou louca, se eu realmente estou inventando tudo isso, qual o problema de mostrar as provas falsas que eu criei? Sua família vai ver que eu estou delirando e você vai ficar livre para me internar, não é? Outro silêncio. E foi nesse silêncio que eu entendi que ele estava perdido. Porque uma coisa é convencer a mãe pelo telefone que a Nora está louca. Outra coisa é explicar extratos bancários, fotos, conversas de mais de um ano. Tá bem, ele disse, finalmente. Mas você promete que vai se controlar, que não vai fazer escândalo? Marcelo, quem deveria estar preocupado em se controlar aqui é você, não eu. À tarde, cheguei na casa da Dona Conceição com uma pasta cheia de documentos. Estavam lá ela, o pai dele, a irmã dele e um cunhado. Marcelo chegou uns minutos depois de mim, claramente nervoso. Bom, comecei, abrindo a pasta. Já que o Marcelo disse que eu estou inventando coisas, vou mostrar para vocês exatamente o que eu inventei na minha cabeça doente. Comecei pelos extratos da conta secreta. Mostrei cada lançamento, expliquei cada gasto. Depois mostrei as fotos das conversas do celular, lendo algumas mensagens em voz alta. Por último, mostrei as fotos que a amante postava nas redes sociais com o meu marido sorrindo ao lado dela, em lugares caros. O silêncio na sala era ensurdecedor. Dona Conceição olhava os papéis com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. O pai dele balançava a cabeça, incrédulo. A irmã estava visivelmente constrangida. Então, falei, olhando diretamente para Marcelo, essa é a versão dos fatos que eu inventei na minha cabeça doente.
Você quer contar uma versão diferente para sua família? Marcelo estava pálido, suando, sem conseguir olhar nos olhos de ninguém. Marcelo, Dona Conceição falou com uma voz que eu nunca tinha ouvido usar com o filho. Isso é verdade? Ele tentou falar alguma coisa, mas só conseguiu gaguejar. Foi quando o pai dele se levantou da cadeira. Marcelo, você tem 5 minutos para me explicar como um homem casado, pai de família, é capaz de fazer isso com a própria esposa e filha. E meninas, o que aconteceu em seguida foi algo que eu nunca vou me esquecer. Porque quando o Marcelo finalmente confessou tudo na frente da própria família, quando ele finalmente admitiu todas as mentiras, todas as traições, todos os gastos escondidos, eu senti uma sensação de justiça que não tinha preço. Mas a conversa que tivemos depois disso, a decisão que tomamos sobre o nosso futuro e como conseguir reconstruir minha vida depois de tudo isso vocês vão descobrir no último capítulo dessa história. Porque às vezes, meninas, o final de uma história terrível é só o começo de algo muito melhor. Meninas, depois daquele confronto na casa da família dele, onde finalmente a verdade veio à tona, vocês podem imaginar que tudo se resolveu como num final de filme, não é? Pois bem, a vida real é um pouco mais complicada que isso. Mas posso dizer para vocês que o que aconteceu depois foi o início da minha verdadeira liberdade. Quando Marcelo confessou tudo na frente da própria família, eu vi algo que nunca tinha visto antes. Ele sendo tratado como o homem que realmente era e não como o filho perfeito que a família sempre achou que ele fosse. Dona Conceição, que sempre me tratou com uma certa frieza, olhou para mim naquele momento com um respeito que eu nunca havia recebido dela. Fernanda, ela disse, eu peço perdão por ter duvidado de você. E peço perdão pelo que meu filho fez com você e com minha neta. O pai dele foi mais direto. Marcelo, você vai resolver essa situação como homem. Vai assumir suas responsabilidades com sua família e se decidir ficar com essa outra mulher, vai ter que sustentar 2 casas com o seu próprio trabalho, sem prejudicar sua filha. Naquele momento, percebi que eu não estava mais sozinha nessa batalha. Que a verdade, quando finalmente vem à luz, tem o poder de mudar completamente a dinâmica de qualquer situação. Marcelo não podia mais me fazer passar por louca. Não podia mais mentir sobre onde estava o dinheiro. Não podia mais viver às minhas custas para bancar sua vida dupla. Nos dias seguintes àquele confronto, minha vida começou a mudar de uma forma que eu não esperava. Primeiro, Marcelo tentou uma última cartada para me reconquistar. Terminou o relacionamento com a amante, devolveu as chaves do apartamento e veio em casa chorando, pedindo perdão de joelhos, prometendo que mudaria. Mas sabem o que acontece quando você descobre quem uma pessoa realmente é? Não tem volta. Eu olhava para aquele homem chorando e pedindo perdão e tudo o que conseguia ver eram as mensagens que ele enviava para outra mulher chamando nossa filha de erro. E eu de fardo. Não conseguia esquecer os meses que passei dividindo bolacha com a Júlia, enquanto ele gastava fortunas em restaurantes caros. Marcelo, disse para ele, o que você fez comigo e com nossa filha não tem perdão. Não porque eu seja rancorosa, mas porque descobri que você é capaz de ver sua própria família passar necessidade para satisfazer seus caprichos. Esse tipo de egoísmo não muda de uma hora para outra. Procurei um advogado e começamos o processo de separação. Descobrimos que Marcelo havia escondido mais dinheiro do que eu imaginava. Além da conta secreta que eu já conhecia, ele tinha aplicações em outros bancos, investimentos que eu nem sabia que existiam. O juiz foi bem claro. Marcelo teria que devolver tudo que havia gasto indevidamente, mais uma pensão adequada para nossa filha, além de uma compensação pelos danos morais. Mas sabe o que foi mais libertador? Descobri que eu era muito mais forte do que eu imaginava. Durante todos aqueles anos de casamento, especialmente depois que a Júlia nasceu, eu havia me convencido de que precisava dele para sobreviver. Que mentira! Comecei a trabalhar novamente como professora, consegui uma vaga numa escola particular que pagava melhor. Com o dinheiro da pensão da Júlia e meu salário, nossa vida melhorou drasticamente. Mas o melhor de tudo foi ver a transformação na minha própria filha. A Júlia, que durante meses havia convivido com a tensão em casa, começou a ficar mais alegre, mais comunicativa. Crianças sentem quando o ambiente não é saudável, mesmo quando tentamos esconder.
Hoje, 2 anos depois de tudo isso, posso dizer para vocês que minha vida está completamente diferente. Não apenas porque me livrei de um marido mentiroso e egoísta, mas porque me reencontrei como mulher. Descobri que sou capaz de tomar decisões difíceis, de lutar pelos meus direitos, de reconstruir minha vida do zero. E vocês sabem qual foi a maior lição que eu tirei dessa experiência toda? Que quando algo no seu relacionamento não está fazendo sentido, quando vocês estão passando dificuldades financeiras inexplicáveis, quando o comportamento do seu parceiro mudou drasticamente, confiem nos instintos. Nós mulheres temos uma intuição muito apurada, mas às vezes deixamos que nos convençam de que estamos exagerando. Não deixem ninguém invalidar o que vocês estão sentindo. Se algo está estranho, provavelmente está estranho mesmo. E não tenham medo de investigar, de fazer perguntas, de exigir transparência. Num relacionamento saudável, não existem segredos financeiros, não existem contas secretas, não existem gastos que não podem ser explicados. Outra coisa importante que aprendi, não tenham medo de ficarem sozinhas. Eu sei que é escassorante, especialmente quando temos filhos pequenos, mas saibam que é muito melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e sendo enganada. A solidão temporária é muito menos dolorosa do que a humilhação constante. E para aquelas que estão passando por situações parecidas nesse momento, não se isolem. Procurem ajuda da família, de amigos, de profissionais. Eu cometi o erro de tentar resolver tudo sozinha no início, e isso só prolongou meu sofrimento. Sobre o Marcelo, vocês devem estar curiosas para saber o que aconteceu com ele. Bem, ele continuou o relacionamento com aquela mulher por alguns meses depois da nossa separação. Mas sem o dinheiro da nossa casa para bancar a vida de luxo deles, a relação não durou muito tempo. Hoje ele mora sozinho num apartamento pequeno e reclama que mal consegue pagar as contas. A ironia é que ele sempre reclamava que eu e a Júlia éramos um peso financeiro na vida dele. Hoje ele gasta muito mais dinheiro com pensão e advogados do que gastava quando éramos uma família. Ele vê a Júlia um fim de semana sim, outro não, conforme determinado pela justiça. Nossa filha está bem adaptada à nova rotina. E o mais importante, ela tem uma mãe em paz. Uma mãe que não está mais constantemente preocupada, estressada ou triste. Quanto a mim, eu estou focada em reconstruir minha vida, em oferecer o melhor futuro possível para minha filha e em nunca mais aceitar ser tratada como segunda opção na vida de ninguém. Não estou procurando outro relacionamento no momento. Eu estou aprendendo a ser feliz comigo mesma. Para finalizar, quero dizer para todas vocês que estão me ouvindo que vocês são mais fortes do que imaginam. São capazes de superar traições, mentiras, manipulações e sair dessa experiência mais sábias e mais empoderadas. Não permitam que ninguém diminua vocês, que ninguém faça vocês sentirem que não merecem respeito, transparência e fidelidade. A vida é muito curta para vivermos fingindo que está tudo bem quando sabemos que não está. Tenham coragem de buscar a verdade, mesmo que ela doa, porque só depois que enfrentamos a verdade é que conseguimos construir algo realmente sólido e verdadeiro. E lembre-se, vocês não precisam de um homem para serem felizes. Precisam de um homem que as faça ainda mais felizes do que vocês já são sozinhas. Se ele não está acrescentando alegria, paz e segurança na vida de vocês, então ele não merece estar lá. Espero que minha história tenha ajudado vocês de alguma forma. Se estão passando por algo parecido nesse momento, saibam que não estão sozinhas e que existe luz no fim do túnel. E aí, o que vocês acharam da minha história? Deixem nos comentários suas opiniões, suas experiências ou suas palavras de apoio para outras mulheres que possam estar passando por situações similares. E se vocês ainda não são inscritas no canal, se inscrevam para não perder as próximas histórias que vamos compartilhar aqui. Às vezes, dividir nossas experiências é a melhor forma de ajudar umas às outras. Um abraço forte para todas vocês e até a próxima!